Previdência dos servidores. Acaba no fim de semana o prazo para quem entrou antes de 2013 decidir se quer se aposentar com o último salário ou pelo INSS. Blitz nos aeroportos. OAB e órgãos de defesa do consumidor passam amanhã orientando passageiros sobre a polêmica cobrança de bagagem. E não é só isso. As companhias vão começar a faturar com a marcação de assentos. Reportagem especial. Brasília é a capital que mais produz lixo no país e a gente mostra como o DF está lidando com esse problema. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Emprestar o nome a outra pessoa para compras no crediário pode ser uma armadilha. Pelo menos 40% dos brasileiros com problemas na praça já recorreram a amigos ou parentes para não parar de comprar mesmo com dívidas. Acompanhe agora na reportagem. Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que em cada 10 brasileiros, 4 já pediram o nome emprestado a outras pessoas para fazer compras a crédito. Este economista explica o perfil desses consumidores, que geralmente recorrem aos parentes para pedir o nome emprestado. A gente vê que é bem comum em família, né? Nós temos 14 milhões de desempregados no país. Então as pessoas não têm renda e às vezes querem, de momento, satisfazer um prazer. Adquirir uma televisão, adquirir uma roupa, né? Não tem paciência de aguardar o emprego. E às vezes até comprar roupa para pedir emprego, né? Para não ir mal vestido, né? O Marcos é motorista e conta que já fez e também já pegou empréstimo com o nome de parentes. Empréstimo eu já fiz, também já ficaram sem me pagar, mas isso é normal. De acordo com a pesquisa, a prática é comum principalmente por aquelas pessoas que passam por uma situação de emergência e não contam com uma reserva, como aconteceu com a Naila. Eu vou pagar uma dívida, aí eu peguei emprestado. Foi do meu irmão que eu já peguei. Mas é bom tomar alguns cuidados antes de emprestar o nome para outra pessoa fazer compras ou empréstimos bancários, já que ao assumir a dívida de terceiros, a pessoa passa a responder por todas as consequências financeiras e jurídicas da situação. Para quem empresta, o risco maior é o nome ficar sujo, a pessoa não pagar, tá certo? E também ter os seus limites de crédito de uma maneira esgotados, né? Do ponto de vista econômico, você tira o empréstimo e empresta para a pessoa, em vez de emprestar o nome. O certo seria a pessoa ir lá na loja, dar o nome, e compra o produto e entrega para quem está querendo. E não deixar a coisa livre. Eu acho que a dica é essa. Um susto na Esplanada. Policiais militares foram chamados após uma suspeita de bomba no Palácio do Planalto ontem à noite. Uma mochila deixada na calçada chamou a atenção dos seguranças. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais foi chamado por volta das 8 horas da noite. 3 faixas do eixo monumental, no sentido rodoviária, foram interditadas. Após a análise, com a ajuda de um robô, foi descartada a presença de explosivo. A investigação terminou 1 hora depois e havia apenas roupas dentro da bolsa. A migração para a Previdência Complementar de quem entrou no serviço público antes de 2013 despertou interesse de pouco mais de 4.700 pessoas até agora. O prazo para a transferência termina domingo. O servidor pode escolher entre se aposentar com o último salário da carreira ou entrar no INSS. Quem vai explicar melhor para a gente é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. E essa é aquela escolha de vida, né? Pois é, uma escolha muito importante. Por isso que também é importante o servidor entrar no site, verificar se vale a pena, se não vale a pena. Rodrigo, boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Para que a gente possa entender melhor essa situação. Em 2013, houve uma reforma, uma mudança aí na Previdência, que atingiu especificamente os novos servidores, os servidores que estavam ingressando no serviço público a partir daquele ano, ou seja, de 2013. Então, esse servidor, ele não vai mais poder
se aposentar com um salário integral do quanto que ele ganha. Ou seja, tem um teto, um limite, que é o teto do INSS, que é o valor de R$ 5.645. Esses novos servidores, se eles ganham mais e quiserem incrementar e aumentar a sua aposentadoria, então eles vão ter que fazer uma contribuição. Para isso foi criado um fundo e esses servidores fazem essa contribuição. Ocorre que em 2016 o governo abriu aí a possibilidade dos servidores que estão no serviço público há mais tempo também migrar, se quiser, para esse fundo. E esse prazo deu um prazo de 2 anos e esse prazo exatamente está terminando no próximo domingo. Então o servidor tem aí esses últimos dias, de sexta, de hoje até domingo, para ver essa possibilidade, se vale a pena. E para incentivar, o que o governo está fazendo? Esse servidor que escolher essa possibilidade, ele contribui com R$1, por exemplo, e aí o governo também contribui com R$1. Por exemplo, se ele contribui com R$500, o governo também vai contribuir com R$500 para essa aposentadoria dele. E mesmo com esse incentivo, essa migração aí traz uma economia para a União, que teria que bancar sozinha essa aposentadoria. Então, segundo dados do Ministério do Planejamento, houve uma aceleração nesses pedidos nos últimos meses. Então, do total aí, 1.676 solicitações foram realizadas apenas no mês de julho, desse total de mais de 5 mil que você falou. Mas não está nem de perto aí, Rodrigo, está bem longe do que o governo esperava. Havia uma estimativa de que cerca de 200 mil funcionários fizesse essa mudança, mas isso realmente não está acontecendo, como você bem disse, pouco mais de 5 mil. Vamos ver aí, nesses últimos dias, o que pode acontecer. Lembrando que o governo sempre diz que tem um rombo aí. No ano passado, por exemplo, o governo disse que o rombo da Previdência foi de mais de 268 bilhões de reais. Mas é claro, como você falou, tem que ser algo muito cuidadoso, com muita atenção. Existe um site, para quem quiser, tiver interesse, ver lá as informações, pode ser essa imigração também, está aí funpresp.com.br, está aí na tela, e o telefone também, que é o 0800 282 6794. Rodrigo. Tem que colocar na ponta do lápis, né, Renata? Exatamente. Obrigado. Isso. Por falar em cálculo, olha, o Censo Agropecuário 2017, o Distrito Federal tem mais de 5 mil estabelecimentos rurais e o número é 32% maior que em 2006, data do último levantamento nas zonas rurais do país. Já a área ocupada cresceu 2,4% e hoje representa 44% da área total do DF. Veja só. O aumento de estabelecimentos pode ser explicado, segundo o IBGE, pela melhora na coleta de informações e pela ampliação de assentamentos e estabelecimentos de agricultura familiar. Graças aos avanços tecnológicos, tanto na coleta com os smartphones, quanto com georreferenciamento, que foi o primeiro censo que usou essas ferramentas de uma maneira mais plena, permitiu que todos os estabelecimentos, ou quase todos, sejam identificados, que é um trabalho muito difícil. Soja e milho continuam sendo os principais grãos produzidos no DF. Mas os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também mostram que a produção bovina caiu 22% de 2006 a 2017. Por outro lado, a produção de suínos cresceu 41% e a de aves 12%. O DF não tem áreas tão grandes para pecuária extensiva, que é a pecuária de bovinos mais desenvolvida no país. Em compensação, a gente tem grandes granjas e abatedouros de suínos. Quando há esse tipo de estabelecimento, isso favorece que produtores comecem a trabalhar com suínos e com aves, porque a questão logística fica muito mais fácil. A expectativa é que os governantes utilizem os dados para melhorar as políticas públicas destinadas à população rural. O analfabetismo ainda é um problema que atormenta a vida de muitos produtores rurais. O produtor rural, infelizmente, ele tem um índice de analfabetismo maior do que a média nacional. Cerca de 23% dos produtores nacionalmente são analfabetos. No DF são 7%. O DF está bem colocado, mas o DF quase não tem analfabetos, então 7% é um índice elevado. A seguir, dia de blitz no aeroporto JK. Órgãos de defesa do consumidor passaram amanhã orientando passageiros sobre direitos e deveres na cobrança de bagagem. O Band Cidade volta já.